Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra. Então, nós vamos corrigir, então, as questões que ficou, então, de múltipla escolha, né? Então, eu vou ler com vocês as questões e nós vamos retomar essas questões, então, que tinha ficado, então, de evolução. Primeira parte, né? Vou ler com vocês, então. Analise o texto abaixo. Em todo animal que não tem ainda se desenvolvido completamente, o uso frequente e repetitivo de órgão qualquer fortalece pouco a pouco esse órgão, desenvolve-se, aumenta-se, torna-se mais forte, com uma força proporcional ao tempo de uso, enquanto o desuso de tal enfraquece-o aos poucos, diminui progressivamente suas faculdades e acaba por fazê-lo desaparecer. Filosofia Zoológica, 1809, o texto acima deve ser atribuído a... Então, a quem que o texto, então, é atribuído? Né? Então, a quem que o texto é atribuído? Então, vamos ver as alternativas, né? Letra A Charles Darwin. Charles Darwin para explicar a seleção natural. Lamarck para explicar o criacionismo. Mendel para explicar genética. Darwin para explicar evolucionismo. Lamarck para explicar evolucionismo. Primeiramente, a videoaula que eu fiz para vocês, pessoal, tá? Nós falamos apenas de um cientista, nós falamos apenas do primeiro cientista evolucionista que nós começamos a falar. Geralmente, quando nós falamos em evolução dos seres vivos, a primeira coisa que vem na mente do estudante é o Darwin. Né? O Darwin, então, ele é conhecido como o pai da evolução. Mas não foi só o Darwin que falou em evolução dos seres vivos, né? Então, na primeira aula que a gente viu, nós falamos do que é evolução e falamos do primeiro cientista evolucionista, né, que foi o Lamarck, né, e a importância que o Lamarck teve, então, na ciência. Esse texto aqui, que vocês estão vendo, né, foi extraído de um livro chamado Filosofia Zoológica, que foi datado de 1809. E o professor que montou a questão, ele retira então trechos do livro, né? E faz a seguinte pergunta: esse texto acima deve ser atribuído? Então, toda a nossa aula que a gente vem falando, né, primeiramente, nós estamos falando apenas do primeiro cientista, que é o Lamarck. Eu não falei em momento nenhum de Mendel, eu não falei em momento nenhum de Darwin, por enquanto. Eu só falei apenas do Lamarck, né? Outra coisa interessante que vocês têm que prestar atenção, né, é ligar o cientista ao assunto. Mendel não tem nada a ver com a evolução dos seres vivos. Tá? O texto ali não é de genética, o texto ali é um texto evolucionista. Então, a questão C é carta fora do baralho. Nós temos que tirar essa questão. Mendel não tem nada a ver com evolucionismo. Mendel tem a ver com genética, que nós vamos ver depois. Tá? E Darwin, não é o momento ainda de falarmos em Darwin. Nós estamos falando em Lamarck. Tá? Então, nós descartaríamos, então, a letra A. Nós descartaríamos a letra C. E nós descartaríamos a letra D. E nós ficaríamos, então, com a letra B e a letra E. Aí nós vamos pensar, não é? Lamarck, o cientista que nós estamos ali, o texto, então, o texto extraído aqui foi parte de um pequeno texto, Filosofia Zoológica. Primeiramente, isso aqui é um livro. Quem escreveu o livro? Filosofia Zoológica. Eu comentei com vocês lá na nossa videoaula que a gente teve, né?
Quem escreveu o livro Filosofia Zoológica, nada mais, nada menos foi que... Quem foi que escreveu o livro? Lamarck. Filosofia Zoológica não tem nada a ver com Darwin, tá? O Darwin escreveu um livro chamado Origem das Espécies, tá? Então, eles fazem isso muito para confundir os alunos. Então, vamos às alternativas. O que nós temos para nós? Letra B. Letra B nos diz Lamarck para explicar o criacionismo. E a letra E, Lamarck para explicar o evolucionismo. Tá? Então, o que nós marcaríamos, então, né? O que nós marcaríamos no momento, então, né? O que nós marcaríamos, né? Primeiramente, pessoal, o que nós estamos estudando? Não é a evolução dos seres vivos? Por que nós marcaríamos a letra B? Lamarck para explicar o criacionismo? Lamarck não tem nada a ver com o criacionismo. O que é a teoria criacionista? A teoria criacionista é a teoria que diz que Deus criou todas as coisas. Tá? A teoria criacionista é a teoria que os cristãos acreditam, né? Sobre a criação do mundo, que Deus criou todas as coisas, né? E Lamarck não acreditava no criacionismo, que as coisas eram imutáveis, né? Aqui, sempre quando nós estudamos evolução dos seres vivos e origem da vida, são dois temas que às vezes se tornam temas polêmicos, né? Porque a origem da vida também é um tema polêmico, né? E evolução dos seres vivos, né? Então, Lamarck não concordava com o criacionismo, né? Então, a resposta certa é Lamarck para explicar o evolucionismo. Então, os alunos do terceiro ano que vão fazer PAV, vestibular, Enem, seja lá o que for, fiquem atentos. Eles gostam muito de tirar trechos dos livros de Lamarck e perguntar quem é o autor. Tá? Então, é por isso que é importante vocês saberem quais os livros que o Lamarck escreveu. Filosofia Zoológica é um dos mais citados. Tá? Resposta certa, então, da questão é Lamarck para explicar o evolucionismo. Tá? Vamos ver, então, questão número 2. Questão número 2 nos diz, então, o seguinte, então, né? Questão número 2. Sabe-se que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar a evolução dos seres vivos. Então, primeiramente, um conselho que eu vou dar para vocês, né? Toda questão que vocês forem fazer, vocês têm que interpretar. A interpretação, ela é básica para responder qualquer pergunta, né? Então, sobre o que se refere, né? Ele está falando do Lamarck, né? Ele está falando do cientista Lamarck, que foi o primeiro cientista a falar em evolução dos seres vivos, né? Então, Lamarck, então, um dos primeiros estudiosos, né? Por meio, poderia influenciar a evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marque a alternativa que indica dois pontos principais da teoria que ficou conhecida como Lamarckismo. Então, Lamarckismo é a teoria do Lamarck. Né? Vamos ver então as alternativas. Seleção natural e mutação. Lei do uso e desuso e seleção natural. Lei do uso e desuso e a lei da necessidade. Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso, seleção natural e lei da herança dos caracteres adquiridos. Primeiramente, pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar de Lamarck, não tem nada a ver com seleção natural, tá? Seleção natural é Charles Darwin. Associem seleção natural a Charles Darwin. Seleção natural não é Lamarck. Eles gostam muito de pôr isso para confundir a cabeça dos alunos, tá? Então fiquem atentos nisso aí. Fiquem bem atentos nisso aí, tá? Lei do uso e desuso e seleção natural.
Seleção natural não tem nada a ver com Lamarck. Lei do uso e desuso e da lei da necessidade. Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. Seleção natural e lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, o que nós temos então como resposta, então? Né? O que nós poderíamos marcar como resposta, né? A seria a resposta correta? Seleção natural e mutação? Claro que não. Seleção natural não tem nada a ver com Lamarck. Mutação também. B. Lei do uso e desuso e seleção natural. Lei do uso e desuso é uma das leis de Lamarck, mas seleção natural é Charles Darwin. C. Lei do uso e desuso e lei da necessidade. Lei do uso e desuso é uma das leis de Lamarck, mas lei da necessidade, isso não existe. D. Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. E. Seleção natural e lei da herança dos caracteres. Reparem como eles confundem as alternativas. Se eu sei quais são as leis de Lamarck, eu marco então letra D, lei da herança dos caracteres adquiridos, que é uma das leis de Lamarck, e lei do uso e desuso. Resposta certa, então, da questão 2 é letra D. A E não é a resposta, porque eu comentei com vocês, seleção natural. Toda vez que aparecer a palavra seleção natural, não associem a Lamarck. Vocês têm que associar a Charles Darwin, tá? Então, resposta certa, letra D, lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso, que são duas leis formuladas, então, por Lamarck, tá? Então, resposta certa, então, aqui, então, letra D. A questão 3, que tinha ficado também para vocês fazerem, né? É uma questão que eu achei bastante interessante, é uma questão bem elaborada, né? Um texto bem grande para o aluno ler. Quando o aluno se depara com essa questão, ela é uma questão grande, né? Ela assusta um pouco, né? Mas com calma a gente consegue chegar à resposta. Nos diz assim, então, número 3. Devido ao grande número de acidentes provocados pelos cães da raça Pitbull, várias solicitações vêm sendo feitas pela população do Rio de Janeiro, de que outras cidades e de outras cidades do Brasil, visando a proibição da circulação desses cães pelas ruas. Para alguns adestradores, o comportamento agressivo desses animais é ensinado por seus donos, os pitbulls. Para outros, a agressividade é consequência de um aprimoramento genético obtido pela utilização de cães vencedores em brigas nos processos de reprodução em canis. À medida que esses cães foram estimulados a brigar nas formas de rinhas, ocorreram então alterações genéticas que favoreceram a agressividade e foram transmitidas pelos cães vencedores aos filhotes. A segunda opinião, melhor explicada, pela qual teoria seria melhor explicada? A segunda explicação, então, ali, né? O que seria, então, né? Então, a segunda explicação seria: para outros, a agressividade é consequência de um aprimoramento genético obtido pela utilização de cães vencedores em briga nos processos de reprodução em canis. À medida que esses cães foram estimulados à briga, nas famosas rinhas, ocorreram então alterações genéticas que favoreceram a agressividade e foram transmitidas pelos cães vencedores aos seus filhotes. A segunda opinião, melhor explicada pela qual teoria? Letra A. A teoria da sistemática. Teoria da sistemática seria essa? É isso que a gente está estudando? É a pergunta que eu faço, né? Teoria de Lamarck. Mistura das teorias de Darwin e Lamarck. Teoria de Darwin. Teoria de Mateus. Pessoal,
O único cientista que nós estamos estudando é o Lamarck. Resposta certa é letra B, Lamarck. Eu não falei em momento nenhum em Charles Darwin por enquanto. Apesar de nós estamos falando em evolução dos seres vivos, eu ainda não cheguei em Darwin. Vou preparar a aula para vocês essa semana. Seria a mistura das duas teorias de Lamarck e Darwin? Isso não existe, tá? Então, resposta certa, então, é teoria de Lamarck. Por que teoria de Lamarck, né? É a questão da questão genética, né? Que os seus caracteres são passados de pai para filho, né? Então, isso aí ocorreu, então, alterações genéticas que favoreceu a agressividade e essas alterações foram, então, transmitidas aos filhotes. Isso aqui é uma ideia de Charles Darwin, perdão, de Lamarck, né? Não tem nada a ver com Charles Darwin. É a teoria do Lamarck. Então, pessoal, ficamos por aqui, então. Um abraço, então, a todos, né? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.